consagra sobre o altar. Olá, vamos dar continuidade aos nossos resumidos comentários sobre a liturgia da missa, dentro dos estudos que nós estamos fazendo do sacramento da Eucaristia. Hoje nós queremos mostrar alguns ritos, principais destaques e seus significados, seus sentidos das orações eucarísticas. Momento ímpar de todas as missas, liturgia da palavra, liturgia eucarística. Depois vem os ritos da comunhão. Então, a oração eucarística, ela pode ser escolhida de acordo com o tempo, o ano litúrgico, algum santo ou santa, alguma festa ou solenidade. Normalmente, nos dias de semana, se usa a oração eucarística de número 2. Por isso, é a que nós vamos utilizar hoje nessas explicações, mas a estrutura de todas elas é a mesma. Nós podemos dizer que temos aqui no Brasil 14 orações eucarísticas, num certo modo de contar. São aprovadas pelo Vaticano, claro, e elas são numeradas, oração eucarística 1, 2, 3, a 4. Algumas têm prefácio próprio, outras não. E isso facilita, então, para a liturgia, as equipes de liturgia, o padre, o bispo, escolher o prefácio mais conveniente. E temos também 2 orações eucarísticas para reconciliação e 3 para missas com crianças. Mas nós vamos apresentar um resumo, uns destaques da oração eucarística 2, e todas elas têm a mesma estrutura, e nós destacamos aqui 8 momentos. Conforme você pode ver, veja aí. Nós temos o prefácio, a oração eucarística sempre começa com o prefácio, a aclamação, santo, 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 a epiclese, que é a invocação ao Espírito Santo, a consagração. Depois vem a narrativa da instituição, uma anamnese, ou, traduzindo aí, memorial, eis o mistério da fé. Aí que vem o ofertório, a oblação, oblação significa oferta, ofertório. Algumas intercessões pela igreja, pelos falecidos, por todos nós. E sim, encerrando a oração eucarística com a doxologia. São palavras de louvor. Então nós queremos fazer alguns comentários, sempre resumidos, de cada momento desse, para a gente se inteirar e participar melhor, esse é o objetivo sempre, participar melhor da Santa Missa. Então vamos lá, começando com o prefácio. O que é um prefácio? Antes aí da face, vamos dizer assim, a face de um livro. Todos os livros geralmente têm um prefácio. O que vem ali? Vem um resumo do conteúdo daquele livro. Geralmente o autor do livro vai pedir para alguém ler antes e fazer esse prefácio. Nos livros é assim. A missa também tem um prefácio. Aliás, no missal nós encontramos aí talvez uns 100 ou mais prefácios que estão aí escolhidos de acordo com o tempo. Temos prefácio para o tempo do Advento, para o tempo do Natal, prefácios para a Quaresma, prefácios do tempo comum, prefácios do tempo pascal, festas e solenidades. Então, o prefácio, ele apresenta assim, o sentido daquela celebração. E aqui nós temos um resumo do que vem a ser o prefácio. Leia aí comigo. O celebrante lembra que agora, mais do que nunca, o pensamento de todos deve estar voltado para o Senhor, e por isso trava com os fiéis este diálogo,
conclamando-os a uma visão, a uma viva participação no mistério da fé. Vem esse diálogo entre o presidente da celebração e o povo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. É assim que começa sempre o prefácio, depois daquele momento da apresentação das oferendas, quando o padre fez a ablução, né, das mãos, como nós vimos no vídeo anterior, e voltando ao altar, ele faz aquela oração: orai, irmãos e irmãs, né, para que este sacrifício, etc. E a oração sobre as oferendas. Terminou aquela apresentação das oferendas, vai vir esse diálogo, né, chamando o povo para se dispor para um momento tão importante da missa como é essa parte, esse momento central do nosso mistério da fé. Então, esse diálogo, tudo isso aqui é tirado das Escrituras, viu? Cartas de Paulo, por exemplo, nós temos todas essas aclamações lá. Não é invenção da igreja, não. Então, isso aqui é para, como se diz, elevar o moral, né, da Assembleia, para fazer a Assembleia mais participativa, né, como se fosse ânimo. Nós temos agora um momento especial da Santa Missa. Então é esse diálogo aqui. Aí continua o prefácio, que normalmente ele, poderíamos dizer que ele tem assim 3 momentos, o prefácio: uma introdução, o conteúdo daquela celebração e uma conclusão que geralmente é igual para todos. Então, no missal temos vários prefácios, algumas orações eucarísticas, né, tem prefácio próprio, por exemplo, a 4, a 5, né, a 6 tem prefácios próprios, mas durante a semana geralmente se usa mais a oração eucarística a 2. Feito esse prefácio, vem a aclamação do santo. Na aclamação do santo, a gente quer destacar que o texto litúrgico oficial é esse aqui: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. O bendito que vem, em nome do Senhor, hosana nas alturas, que é dito 2 vezes, né? Hosana nas alturas. Santo, 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 né? 3 vezes santo, é o Deus Uno Trino. E seria bom, quando é rezado o santo, a fórmula é essa. Agora, seria bom que, e isso é recomendável aos compositores, que ao, né, compor um hino para esse cântico, se use preferentemente essa forma, porque nós já vimos várias vezes aí, né, alguém compondo algum hino do santo que não usa essa fórmula. É parecido, é quase que um hino de louvor, mas, né, não bate com aquilo que a liturgia recomenda. De preferência, né, o texto que está no missal, que é esse daqui. Então, feita a aclamação do santo, que é um rito, e, portanto, se for cantado, o cântico é um rito, e aí, né, vamos continuar indo para o 2.3, que já é a epiclese. 2.1, o prefácio. 2.2, a aclamação do santo. Epiclese, a gente traduz por invocação ao Espírito Santo. Olha, gente, aqui nós temos praticamente a consagração. É bom a gente, né, ter aquela noção que nós já passamos aqui, de que o padre, ele age, tudo que ele faz é in persona Christi, na pessoa de Cristo. Mas a gente precisa também lembrar
que não é o padre que transforma uma hóstia em carne de Jesus Cristo, no corpo de Cristo. O padre não tem essa onipotência, esse poder de transformar vinho em sangue de Cristo. Quem faz isso é o Espírito Santo. Por isso, essa epiclese, né? Na oração eucarística 2, ela começa com esse texto. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas. É aqui a consagração. Nós estamos pedindo para que Deus santifique as oferendas, para que Deus transforme essa hóstia em corpo de Cristo, esse vinho em sangue de Cristo, derramando sobre elas o vosso Espírito. Essa oração, né, que é a introdução da oração eucarística, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, ao que nós participamos, a Assembleia participa. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Pronto. Porque a gente também não deve ficar perguntando a partir de qual momento que Jesus transforma a hóstia e Deus transforma o vinho em sangue. Que hora? É um momento. Não tem assim ficar preocupado com esse detalhe. Nós sabemos que a instituição da Eucaristia é por Cristo, por Deus. Então essa oração, essa epiclese, já é pedindo a Deus que santifique as oferendas. O que nós vamos ver no ponto 2.4? No 2.4 a gente tem a narrativa da instituição. A narrativa da instituição, estou pegando aqui o missal, a oração eucarística 2. Aqui nós temos o prefácio e os ritos da oração eucarística. Veja que em vermelho nós temos essas chamadas rubricas que mostram o que o padre faz de gestos e de postura durante toda a missa. É assim, né? Sempre assim, com essas rubricas em vermelho. Por isso que se chama rubrica, porque são em vermelho as letras, né? Então está aqui, abrindo, o sacerdote de braços abertos diz: na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Outra instrução: une as mãos e as estende sobre as oferendas, dizendo: santificai, pois, estas oferendas. A oração que nós já vimos. Outra instrução para o padre: une as mãos e traça o sinal da cruz sobre o pão e o cálice ao mesmo tempo. Por quê? Porque Jesus abençoou o pão e depois distribuiu. Essa bênção o padre faz in persona Christi. Ele traça o sinal da cruz sobre o pão e o cálice e continua a oração. O povo aclama: santificai nossa oferenda, ó Senhor. O sacerdote une as mãos. E aí vem a narrativa da instituição. A narrativa nós todos conhecemos. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão. Outra instrução: ele toma o pão, mantendo um pouco elevado sobre o altar, e prossegue. Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: inclina-se levemente. Ou seja, eu não vou mostrar toda a oração eucarística que está no missal, mas para a gente entender que todos os gestos, a postura, a genuflexão, sinal da cruz,
Tudo vem especificado ali no missal para o padre fazer. É claro que o padre, depois de tantas missas, ele nem precisa ler essas rubricas, porque ele já sabe, né, de cor. Todo dia tem, não, às vezes até mais de uma missa, né? Mas é bom que nós saibamos, na participação da missa, que ali o padre, né, faz esses gestos repetitivos, sempre com base na instituição da Eucaristia feita por Cristo. Então, depois da narrativa da instituição, tanto para o pão, que se transforma no corpo de Cristo, e no vinho, tem toda aquela narrativa, aí já vem o ponto 2.5. Perdão. Muitos liturgistas costumam, né, nos lembrar que aqui é o centro da Santa Missa, esse memorial, essa anamnese, porque não é simplesmente o padre dizendo, eis o mistério da fé, e a Assembleia participa com uma daquelas 3 fórmulas, né? Anunciamos, Senhor, a vossa morte, ou senão, Salvador do mundo, salvai-nos, ou senão, ainda a terceira, todas as vezes que comemos deste pão e assim por diante. Não é apenas um rito qualquer. Aqui nós estamos vivendo um momento de história da salvação, de economia da salvação. Nós estamos fazendo memória real, autêntica, ali no altar, sobre o mistério da fé. Que mistério da fé é esse? Todo o amor de Deus pela humanidade, a história da salvação inteira, principalmente encarnação, mistério da encarnação, a vida de Cristo no meio de nós, sua paixão, morte, ressurreição, Pentecostes, Deus na nossa história. Eis o mistério da fé, é um momento para a gente fazer uma memória rápida, né, de tudo isso que está acontecendo e que nós estamos vivenciando. Temos essa alegria de poder estar vivos e ter nascido, inclusive, para poder se deliciar com todo esse amor de Deus para conosco. Veja como que é importante, né, quando o padre diz, eis o mistério da fé. Quão profunda deve ser essa nossa fé nesse amor de Deus na história da salvação. O 2.6, aí é o ofertório. Já falamos no vídeo anterior, para não confundirmos esse momento com aquela apresentação das oferendas. É depois disso daqui que nós oferecemos com Cristo, Ele mesmo, Cristo. Cristo é o sumo sacerdote. Ele se oferece ao Pai. É Ele que está se oferecendo ao Pai nesse instante. Nós, se estamos em Cristo, a gente é ofertado também ao Pai. E aí Ele nos aceita, e aí Deus nos recebe. Por quê? Porque nós estamos no Filho. E o Pai é apaixonado pelo Filho. O Filho lhe aceita. Não quer dizer que Deus despreza o pão e o vinho. Não, mas nós não ofertamos pão e vinho para Deus. É fruto do nosso trabalho, tudo bem, mas o sacrifício de Cristo que nós oferecemos. Cristo se oferece porque Ele é o sacerdote e Ele é a vítima. E nós já mostramos aqui que a palavra vítima em grego é hóstia. Então, Cristo é o sacerdote, Cristo é a vítima e nós estamos na vítima. Nós estamos com Cristo, como nós vamos dizer lá na doxologia no final da oração eucarística. Então, prestem atenção nas diversas orações eucarísticas, nós temos o ofertório nesse momento. Nós vos oferecemos, ó Pai. Tem a oração completa. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta.
quando a gente faz esse pedido, nós estamos também nessa oferta, nós estamos com o Filho, e assim a gente sobe ao Pai e Ele nos recebe, como seus filhos adotivos, que também somos, né? Depois desse momento, depois do anamnese, do ofertório, vem algumas intercessões. Intercessões, um dia nós vamos estudar mais lá no final do catecismo, que é diferente de orações de súplicas, orações de louvor, etc. Tem vários tipos de oração. As intercessões são quando nós pedimos mais pelos outros do que para si, né? Não é bem um pedido, é uma intercessão, não é bem uma súplica. Tem vários tipos de oração, mas a intercessão é para outras pessoas, para a comunidade. Então nós vamos ter orações pela igreja, quando a gente pede pelo Papa, pelo bispo da nossa diocese, pelo clero. Então se pede pela igreja, se pede pelos falecidos, a igreja padecente, e depois se pede por todos nós, né? Concedei-nos o convívio dos eleitos. A base, o esquema das orações eucarísticas sempre, né, é esse esquema não muda. Claro que dependendo da festa, da solenidade, dependendo do santo padroeiro, né, essas orações eucarísticas, elas podem ser escolhidas de acordo com o tempo também. Então, se é, por exemplo, no tempo da Quaresma, pode-se usar a oração eucarística pela reconciliação, né? Então, isso a equipe de liturgia e o padre, é claro, sempre sabe, né, como fazer. Mas, assim nós terminamos até aqui a oração eucarística. O que vem? Vem a doxologia, é o fechamento da oração eucarística. Doxologia, logia em grego, palavras, doxo, de louvor. Então, significado, tradução dessa palavra doxologia, palavras de louvor. Sempre encerramos a oração eucarística com por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, assim por diante. E aí, como é que é a nossa participação? Como é que a gente deve mostrar toda a nossa participação nesse mistério da fé? Aí vem o amém. Esse amém é o mais importante amém de todos os demais. Temos muitos momentos em que a gente fala o amém em nossas orações, não é verdade? Mas esse amém aqui, ele tem que ser especial. Ele tem que ser com mais entusiasmo. Nas missas dominicais se recomenda que até seja cantado com júbilo. São palavras de louvor. Que seja cantado com ênfase. Se for só dito o amém, que seja com uma voz um pouquinho mais vibrante, um pouquinho mais de entusiasmo nesse amém. Porque é um assim seja, é um ato de fé, é um creio em tudo isso que está acontecendo. Não vamos também cair no equívoco de achar que só a partir do momento da consagração que Jesus está no meio de nós. Às vezes, né? Vamos lembrar, tem alguém que poderia cantar assim: Jesus está aqui, depois da consagração. Não, mas não é agora que Jesus se faz presente. Jesus já está presente na Assembleia, desde o início da missa, onde 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu estou aí. Deus já nos reuniu na Assembleia, nós já começamos a Santa Missa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na casa de Deus, que seja uma simples capela,
que seja numa residência, numa garagem, né? Deus já está presente conosco. A partir da consagração, tudo bem, nós vamos ter a presença eucarística de Jesus, do Filho de Deus, em corpo, sangue, alma e divindade. Mas não que a gente estivesse sem Deus e sem Jesus, e só agora, na consagração, que ele aparece, né? Então, esse amém é um ato de fé com entusiasmo. Não pode ser aquele amém meio que na surdina, né? Desanimado. Não. Quem vive esse mistério da fé e quer, de fato, ter essa participação na Eucaristia, vai dizer um amém, né? Bem, com bastante fé, com bastante louvor, como pede esse momento. E assim, nós também encerramos por aqui esse momento da oração eucarística, que, variando uma ou outra, tem a mesma estrutura. No próximo vídeo, nós já falamos dos ritos da comunhão, dos ritos finais, continuando aí as nossas reflexões sobre, né, a Eucaristia. Temos mais alguns vídeos depois sobre o significado da Eucaristia para a humanidade, que convém também ressaltar. Mas sempre agradecendo a sua presença, a sua continuidade, né, vendo esses nossos encontros, para que cada vez mais aumente a nossa fé. Fique sempre com Deus, viu? E Deus te abençoe.